Boa noite a todos. Nós vamos para a nossa última aula dessa apostila a respeito da ética, né? Os nossos dois últimos capítulos, então, a discutir vão ser a linguagem ética e, logo em seguida, a educação em valores, né? Então, a linguagem ética é um meio de interação entre os semelhantes, entre o passado e o futuro. O recurso utilizado, né, para informar, comunicar e o conhecimento produzido, né? Então, para haver uma comunicação, é preciso que há um locutor e um interlocutor, né? É preciso que há uma ponte entre o que está sendo dito e o que está sendo escutado, se isso está sendo entendido, se está sendo compreensivo, se a pessoa está compreendendo, né? Está entendendo, está por dentro do assunto. Então, para a gente chamar de comunicação, eu preciso ter essa ponte sempre interligada. A informação e a comunicação, né, de que modo que ela se dá? Então, a ética ela é uma linguagem reflexiva, a partir de condutas morais produzidas pelas comunidades. Ela é preciso, então, estabelecer um diálogo, uma reciprocidade entre aquele que emite a mensagem e aquele que a recebe. Assim, podemos chamar de comunicação. Então, quer dizer que apenas passar a informação não quer dizer especificamente que a gente está havendo uma comunicação, né? Um jornal, ele está passando uma informação, mas se eu não tenho elementos para entender o que o jornal tá me mostrando, isso não houve uma comunicação, houve somente uma passagem de uma informação, né? Então, logo nesse início, a gente vem mostrar a importância da linguagem, né, na formação do indivíduo, da criança e desse adulto. Existe o professor, ele está sempre preparado, né? Ele precisa estar preparado para atingir a formação dos alunos, não só enquanto teórico, né? Não só enquanto nos conteúdos da própria educação mesmo, mas também formar um indivíduo. Então, existem também essas outras formas de comunicação, que é a expressão verbal, a expressão corporal, né? Que a gente viu até o momento, que ele precisa, para ser um professor, precisa estar sendo ético nas suas aulas, no seu cotidiano, né? Na sua vida, porque ele se torna um exemplo para essas crianças. Então, é nele que muitas delas vão se espelhar. Então, ele precisa ter esse contato, essa responsabilidade sobre os seus atos, né? Então, é preciso entender que essa comunicação e a informação, uma depende da outra, né? Os seres humanos, eles se comunicam para quê, né? Para informar, para nos informarmos, para conhecer, para eventualmente nos conhecermos, para explicar, para nos explicarmos, para compreender e nos compreendermos, né? Então, a comunicação, ela implica na informação, que implica no conhecimento, que a explicação, então, implica na compreensão. Então, esses são os elementos da compreensão da linguagem da ética, né? Então, para haver uma comunicação, para haver um entendimento, um depende do outro. Então, se há uma explicação, provavelmente há uma compreensão, né? E por aí vai. Todos nós temos saberes e recebemos diariamente muitas informações. A dificuldade está em fazer a triagem das informações e assim incorporá-las ao conhecimento. Ter um conhecimento organizado permite aceitar as informações boas e rejeitar aquelas que não acrescentam saberes,
né? Então, nós recebemos diariamente diversas informações que nós precisamos fazer, assim, ilustradamente, né, uma caixinha do bem e do mal, coisas que eu vou aproveitar e coisas que não servirá para minha vida, mas servirá para a vida do outro, de outra pessoa, né? Então, a gente recebe uma carga de informação muito grande todos os dias, mas se torna só a comunicação só aquilo que a gente compreende, aquilo que a gente toma para si. A moral e a ética, elas só podem ser explicadas a partir do contexto, né? Do contexto de vida da pessoa. A linguagem utilizada em cada área do saber é importante e diferente. As ciências, que por sua natureza não são quantitativas, desprezando o sentimento, a empatia e a subjetividade. O grande desafio do mundo atual, sobretudo dos meios da comunicação, é darem sentido naquilo que comunicam. Então, imagina se explicar, né, algumas questões, dar uma certa explicação de algo palpável, de algo físico, é difícil. Imagine se explicar questões do comportamento, questões da ética, né, que envolva todo esse entendimento com um pouco mais de conhecimento. Então, a compreensão, ela se refere ao sujeito da ação, né? É sempre a gente entende aquele ser inserido numa sociedade que é o sujeito responsável por movimentar toda uma ação ao seu redor. Então, o grande desafio do mundo atual é os meios de comunicação darem sentido àquilo que comunicam. Então, com essa, principalmente da televisão, né, é uma carga muito grande de informação que é passada diária, e esse é o nosso desafio, né, entender e transformar tanta informação em um pouco mais de comunicação, né? Enquanto que nas ciências humanas é necessário entregar o sujeito com o objeto, né? Então, as ciências exatas, palpáveis, né, tem sempre um objeto de estudo e com exames, experiências, né, é algo mais palpável mesmo. Agora, quando a gente fala de humanas, né, comportamentos, algo um pouco mais subjetivo, então não é tão claro. Então, esse é o nosso desafio também de compreensão e também de explicação sobre esses meios. Então, a linguagem da televisão e da internet, será que ela educa, né? A linguagem utilizada pela televisão e pela internet poucas vezes permite uma compreensão precisa ou que satisfaça o conhecimento, os valores e sentidos de vida das pessoas. As contradições de mundo aparecem na tela da televisão como na internet. Todos aqueles que olham a televisão e acessam a internet estão perante um processo de formação. Então, ali naquele momento em que eu estou recebendo essa grande carga de informação, eu também estou formando um indivíduo, né? Aquilo que eu estou passando, cada pessoa pode interpretar a mesma informação de vários modos, de várias maneiras, né? O que vai diferenciar isso? É o modo como que eu estou vivendo, os valores que eu estou assumindo para mim, o que eu já experienciei, né? O que eu já vivi na vida, o que eu já vi, histórias, relatos de que eu vi, né? A respeito da mesma situação. Então, isso é que vai mudando. Então, ambas, tanto a internet quanto a televisão, educam a pessoa, né? Aquele que está ouvindo, porque aprendem alguma coisa através desses meios. Então, não dá para negar que, mesmo que a gente não tenha conhecimento sobre alguma informação que está sendo transmitida na televisão, eu consigo compreender por outros motivos, por outros
ações que envolvam isso e que eu consigo entender melhor. Então, quer dizer que uma informação nova, a partir do ponto de vista de que eu já tenha compreendido aquela informação, ela vai me ajudar a ter novas ideias, a formar novas opiniões, né? Então, nunca é em vão, tudo que eu escuto é em vão. Em algum momento eu posso utilizar isso de alguma forma, até mesmo como um aprendizado. Pode ser uma curiosidade que vai transformando, né? Então, frente à televisão, não há passividade psicológica, né? Enquanto que a gente entende que as pessoas ouçam tudo, assistem e não se modificam, não se movimentam, né? Nada acontece. Mas a passividade psicológica, ela não existe. Que a partir do momento que você escuta, tem acesso a uma informação e quando você a recebe, você se questiona ou questiona o outro, mas isso pode? Isso existe? Será que está certo? Será que está errado? Eu concordo, eu discordo? Né? Então, isso quer dizer que não há passividade psicológica em momento algum, mesmo que isso ainda não esteja no nível da consciência. Então, o que as pessoas conversam, né, no dia a dia é normalmente parte de algo que ela já viu, escutou ou aprendeu em algum lugar. Então, nesse sentido é que vai construindo o indivíduo, vai formando um novo indivíduo. Então, a mente ela se torna ativa no sentido em que o espectador dá uma nova forma, uma nova compreensão a partir daquilo que vê. O que existe é a passividade física, onde a pessoa fica sentada, olha o que se passa na tela, mas o seu psicológico está ativo. Por isso ela reclama, discorda, propõe a partir do seu mundo. Não é à toa que vou citar um programa de televisão que coloca umas como se fosse uma pegadinha, né? Uns atores para fingir que está acontecendo uma briga, por exemplo, para ver até que ponto está a passividade do ser humano, que aprendeu a ver tudo, a ser espectador, né? Sem se modificar, sem se movimentar, sem pensar no próximo, sem agir, né, no próximo. Então, quer dizer, essa passividade física é o que nós estamos presenciando no nosso dia a dia, né? A gente está cada vez mais não se preocupando com o outro e deixando que a minha vida esteja confortável. A do próximo, de algum familiar, tudo bem. Se tiver bem, se não tiver, né? Então, estamos vivendo nessa passividade física e nunca psicológica. Mesmo que a gente não se movimente, a gente está pensando sobre aquilo, né? Então, a televisão, ela trabalha essencialmente a imagem. A televisão, ela está presente na casa das pessoas, sejam ricos, sejam pobres. Ela abre um novo mundo. Ela aumenta a experiência individual através da imagem. Então, por exemplo, num sentido de que tudo que eu vejo, né, na televisão é uma forma de experiência, né, individual. Ela está presente na casa de todo mundo. É como se ela fosse um item obrigatório que nós deveríamos ter na nossa casa. Então, se alguém disser que eu não tenho televisão em casa, eu não assisto televisão, a gente automaticamente pode achar estranho, porque é como se não existe uma casa sem nenhuma televisão. Então, hoje nós temos essa relação afetiva para a televisão como se ela fosse mesmo um elemento da minha casa. Então, e com isso, o que está ocasionando? As pessoas estão se tornando cada vez mais desconhecidas, né? Não tem mais relação com vizinhos, não tem conversa com um amigo,
essas relações estão se distanciando a cada dia mais. Então, a televisão, ela trabalha, né, essencialmente a imagem. É a imagem que ela usa para nos entreter, é a imagem que ela usa para que a explicação fique de uma forma mais clara, né? Então, basicamente, é a nossa memória fotográfica que vai utilizando para poder se recordar depois e como forma de aprendizado também. A aprendizagem é da linguagem ética, né? Então, pensar é uma característica humana. O ser humano aprende a pensar a partir dos desafios do dia a dia, né? Como, por exemplo, as questões que a gente vê na televisão, na rua, no ambiente de trabalho, na escola, qualquer outro lugar. Então, espanta hoje as dificuldades que as pessoas têm de fazerem reflexões profundas sobre a sua própria vida. Então, como eu já venho falando há algumas aulas, tudo é exposto para a gente de uma maneira muito simplista e muito rápida. Então, a gente não se questiona tanto, não vai procurar saber as informações, né? Estou com dúvida, vou consultar um especialista? Não, vou no Google, né? Tá ali pronto para mim, eu não preciso gastar um tempo pesquisando adequada informação, né? Então, aprender a refletir evita o pânico e o sentimento de inutilidade. A pessoa torna-se capaz de integrar o mundo real e o ideal. O mundo da televisão e o imaginário como fontes de agregar mais vida, mais solidariedade. Então, é preciso agir, né? Então, o discurso, ele é fundamental para que os outros tenham acesso ao pensamento e à ação. Ele é um papel intermediário entre o discurso técnico-científico e o lado social. Então, a ação, ela implica em assumir a responsabilidade consigo mesmo e com o mundo, com a dinâmica do fazer. Aprender a fazer significa operacionalizar o mundo real com o mundo ideal. Entre os discursos prático e teórico, a utilização dos recursos existentes colocá-los em movimentos e ação. Assim se vence o sentimento de inutilidade. Está se contribuindo na formação de uma linguagem ética, né? Então, esse sentimento de inutilidade, uma ação, o que ela vai estar fazendo, né? O que vai modificar? Então, ela é o papel intermediário, né? Entre o que é teórico, o que está na legislação da ética, o que é certo fazer, o que não é certo, e o prático, né? Então, a ação vem fazer esse papel intermediário entre o teórico e o prático. O ser humano, ele elabora o seu próprio discurso, né? O discurso, ele é fundamental para que os outros tenham acesso ao pensamento e à ação. Hoje, todas as ações implicam num agir responsável, né? Todos os nossos atos implicam numa ação prática e teórica, numa dimensão bioética, né? Então, todos nós estamos voltados as ações, precisamos, pelo menos, né, estar voltados numa ação do agir responsável, que quer dizer, eu sou responsável por cada ação que eu executo, cada passo na frente que eu dou, né, cada movimento que eu faço, cada escolha. Nós somos livres e automaticamente responsáveis. Então, ao mediatizar a linguagem do discurso, possibilita a comunicação e a elaboração de um discurso ético. A ética, ela se manifesta inicialmente no discurso e depois no fazer pedagógico, com uma visão de mundo e de pessoa coerente com as conquistas da ciência em todas as áreas.
A linguagem do educador, professor, é fundamental na formação do aluno, né? Então, essa mediatização da linguagem, desse discurso, ele precisa ser autêntico, né? Explicativo, para que ele possibilite a comunicação, né? Então, possibilitando a comunicação, que é a informação com o entendimento, então a gente tem um discurso ético, certo? A ética da fala do professor. O professor está em constante avaliação dos alunos, bem como da sociedade, né? Um momento que essa profissão ele está o tempo todo sendo avaliado, os alunos estão observando. Se não está de acordo, eles contestam, né? Então, ele está em constante avaliação. Ele, no mínimo, precisa se dar conta que vive dentro de um espaço e tempo primordial. É mestre de um fazer e de uma fala ética. Então, está sendo testado e se testando também ao mesmo tempo para ser um ser humano dentro da ética, né? Uma vez que você trabalha numa sala de aula, por exemplo, com muitas culturas diferentes, né? Ele precisa ter um jogo de cintura um pouco mais elaborado para isso. E assim como existem professores, né, fascinantes e excelentes, também temos professores medíocres, né? Um pouco simplista demais na sua questão, no seu questionamento, né? Então, qual o papel do mestre, né, do professor? Qualquer que seja a sua disciplina, e antes de qualquer coisa, libertar o aluno, corrigir os seus erros, curá-lo de sua timidez, da sua crispação, da sua presunção, do seu desespero. Educar, ensinando, chegar a esta constatação para legitimar o que se chama de o poder docente, né? Então, em qualquer disciplina, ele precisa deixar o aluno livre, corrigir, né? Estar atento às modificações desse aluno, o que ele vem produzindo, o que ele está melhorando, e até mesmo se por algum motivo ele está regredindo, ele está se afastando dos colegas, né? Tem uma série de questões que o professor precisa estar de olho. O professor confuso, ele não pode ser ético, né? Então, confuso sobre o quê? Sobre o seu papel, de o que ele é responsável dentro da sala de aula e fora também, né? Lembrando que ele deve ser um ser humano ético, as pessoas, as crianças, os jovens se espelham nele. Então, não adianta ser um ser humano ético, né, apenas dentro da sala de aula. Ele precisa estar em constante avaliação, constante modificação. Então, confuso quanto à sua concepção de mundo, de pessoa, de sociedade, no meio que ele está inserido, né, no trabalho, né, e dos meios de comunicação. Esses meios de comunicação induz uma prática educativa desastrosa se ele está confuso, né? Então, é nesse sentido que eles têm que ser centrados. Pressupõe-se que o professor é um modelo a ser imitado. Portanto, saiba conduzir o processo de aprendizagem, demonstre vontade de educar, releva o discurso do aluno, acredita no que faz, adota uma postura crítica frente ao errado ou falso, indica o caminho da verdade e assume uma atitude de construção da vida do aluno. O professor, ele tem e é um valor ético, né? Então, são essas atitudes éticas que vão fazer essa diferença. Então, a ética em valores, né? A espécie Homo sapiens, né,
ela tem a incumbência de pensar a vida humana em todos os níveis. Do que, né? Da visão de mundo e de pessoa, né? Homo sapiens, somos nós indivíduos. Então, de como a forma que a gente vai pensar essa vida humana, né? A visão de mundo e de pessoa, a natureza física e psicológica, a vida pessoal e social dentro de um mundo globalizado com pluralidade de interpretações e busca. Então, que monte de meios que a gente precisa tá ligado, né? Tá pensando, tá questionando e constantemente sendo avaliado sobre isso. Então, a síntese em valores, ela surge quando se preconiza a ética, né? O trabalho, o sentido e o significado da existência humana. Então, eu posso chamar de ser ético aquilo que dê significado, aquilo que tenha algum sentido para mim. A concepção de valores, cada pessoa ela dá uma importância diferente às coisas e escolhe valores segundo a sua percepção de mundo, de pessoa e de vida. Ou seja, os valores têm uma importância significativa na vida das pessoas, dão satisfação pessoal e são aceitos pelo coletivo. Então, os valores não são, mas têm valor porque valem, né? Então, cada pessoa vai atribuir um valor para a sua vida. As coisas que têm valor para você, elas que vão seguir, elas que vão dar sentido à sua vida, né? Então, eles têm essa importância significativa na vida de cada um. Então, valor é tudo aquilo que tem significado, né, pessoal, que gera satisfação pessoal e coletiva. É uma ação, então quer dizer que é uma ação consciente, intencional, que ao escolher o que convém ou não convém, né, eu tenho essa oportunidade de escolher um valor que faça bem para mim ou não. E, de certa forma, também escolher entre o certo e o errado. Os valores, eles nascem a partir do momento em que a pessoa começa a valorar a vida. Então, ela descobre a preferência deste em função daquele, né? Eu prefiro esse, mas não, do que aquele, por quê, né? A partir das escolhas, os essenciais para a ação que atende os caprichos, os desejos e o melhor viver, né? Então, eu tenho esse poder de escolha, eu posso fazer uma balança entre o bem e o mal e escolher aquilo que eu acredito ser o melhor para a minha vida. O nascimento dos valores passa pelo processo da emoção, do sentimento e da razão, cuja essência é expressa através das atitudes e crenças. Então, o que eu posso dizer de valorar, né? É captar o valor do objeto ou da coisa escolhida, né? Então, selecionar, decidir, agir, né? O ato de escolher, que eu posso dizer, eu prefiro este e não aquele, que permite se valorar uma escolha, então, que vai dar sentido à minha escolha, né? Ela é crítica, né? Porque envolve a razão e o pensamento que faz a análise. Então, é um juízo para se chegar à verdade cognitiva, né? Dos meus processos de pensamentos. A partir da emoção e do sentimento, é possível determinar qual valor é mais importante do que o outro. Preferir é valorar. Então, esse é o primeiro ensaio, né, da liberdade. Meu primeiro passo para conquistar a liberdade. Preferir. Então, preferir, o que eu estou fazendo? Eu estou elegendo um melhor do que o outro. Esse e não aquele. Vou dar uma nota de 0 a 10. Esse é 5 e esse é 8. Então, de uma certa forma, eu estou fazendo uma escolha.
Sem valoração não há liberdade, portanto não há valores. Então a liberdade ela é fundamental para a internalização de valores. Então poder escolher é como eu identifico aquilo que vale mais para mim ou não, aquilo que mais me importa, aquilo que eu vou utilizar mais, aquilo que eu dou mais atenção, o que tem mais sentido para a minha vida. Há uma relação muito estreita entre emoção, sentimento, razão, atitude e crença que resultam no comportamento individual e social. Então, valorar, então, quer dizer o quê? Que é preferir, estimar, julgar digno, as preferências para agir bem na vida. Então, os valores, eles nascem das vivências do dia a dia, né? Conforme eu já venho falando há algumas aulas para vocês. Nossa experiência de vida é a nossa escola internalizada, né? Então, tudo que eu passo pela vida, os erros e os acertos, tem uma importância para mim, tem uma forma, né? Vai ter algo de troca, ou para o bem ou para o mal, ou eu vou internalizar isso e vou usar de escada para alcançar o sucesso, por exemplo, ou eu vou simplesmente deixar na caixinha do nada lá, se algum dia eu precisar, eu vou usar isso como exemplo para não agir da mesma forma. E um pouquinho da emoção. Então, a emoção ela é um movimento inato. É um movimento para fora do corpo, visto, percebido e manifestado. É o corpo e mente, né? O corpo e mente ela expressa a sua relação com o objeto. Então, a emoção ela não é racional, mas emotiva, imbuída de atos de sentimentos, de tomada de posição, de desejo, de captação de valor. O sentimento é um passo, né, seguida da emoção. Então, agora a emoção ela se torna consciente, enquanto que ali é apenas estados, né, estados de emoção que agora se transforma num sentimento. Então, a emoção ela é a primeira experiência, né? E agora vem se tornando consciente, a gente chama de sentimento. Então, os valores são percebidos, transmitidos, vividos e idealizados. Encontram-se no mundo racional, emocional, que a cada instante, pelo sentimento, é aprimorado pelas vivências dos valores. Então, assim que a emoção, né, ela se torna consciente em nível cognitivo, que são dos nossos pensamentos, aliado com o nosso conhecimento. Ela, não sendo mais reflexo, ela se torna mesmo uma consciência. Encontra-se no mundo, né, racional e aprimorando pelas vivências dos valores, né? Aqui a gente já está vivendo a partir das nossas escolhas. A razão, o trabalho da razão é elaborar dinamicamente os valores dentro da estrutura mental de cada pessoa. Portanto, ao emitir juízos de valor, está se afirmando o valor, né? Dá-se uma organização lógica e hierarquizada da vivência dos mesmos. Então, a base da razão, elas são os atributos emocionais e sentimentais, como também as atitudes de crenças para que consiga elaborar os valores, né? As crenças também fazem parte da nossa razão. E a atitude, ela está ligada diretamente à estrutura, né, cognitiva do ser humano. Então, ela compreende-se a atitude como uma predisposição aprendida que dá a capacidade para responder algo consistentemente, de modo favorável ou desfavorável a respeito de um determinado objeto social. Então, são essas vivências dos valores, né?
E, por fim, a crença, ela é a extensão da atitude entendida em dois aspectos. As crenças assumidas pelo sujeito e as crenças que o sujeito tem sobre algo. Então, as crenças que envolvem ideias, conceitos, cultura, emoção, sentimentos e futebol, né, por exemplo. Então, as crenças, elas são adquiridas empiricamente, face a situações especiais de vida ou de fatos sociais empolgantes, que afetam a emoção, a razão e a atitude da pessoa. Como um exemplo disso, é quando todas as variáveis, né, do meio, tudo, você tem dados estatísticos de que tal situação não pode ocorrer duas vezes, né? Ou que você não tenha dados, mas que não há probabilidade de se atingir um objetivo, mas essa pessoa tem uma crença muito forte e acredita que ela consegue só por ela, que não depende de mais ninguém, enfim. Então, a crença, ela pode modificar, ela pode ter um peso muito grande em cima das suas ações. E falando, voltando sempre nesse sentido da liberdade, né? A liberdade é um processo de escolha. E você automaticamente se torna e é responsável pelas suas ações. Então, a crença também faz parte disso. Então, de que forma que eu vou elaborar todo esse pensamento, né? Então, os valores, né, que é aquilo que eu tenho, que faz sentido para mim, e, porém ainda estipulado ali sobre as minhas vivências, né? Aí passo para a emoção, tudo aquilo que eu posso estar obtendo para mim, mas que ainda não é consciente, é algo que eu sinto e muitas vezes não sei bem da onde, por quê. Aí, quando se torna sentimento, né, aí ela torna com certeza já muito consciente. Aí eu tenho como uma opinião, né, ilustradamente dizendo, eu tenho uma opinião da razão, devo, não devo agir dessa forma, nesse sentido. As atitudes, e aí eu tenho a opção de agir, né, de alguma forma, promover uma atitude, promover uma mudança ou não, né? E as minhas atitudes vão depender exclusivamente das minhas crenças, né? Elas vão dar uma sustentação aí para minha atitude dessa situação. E o professor, enquanto o educador ético? O professor, ao assumir o seu trabalho docente, conforme Freire em 2008, ao se referir ao ato pedagógico, sustenta uma ética inseparável da prática educativa. Então, por exemplo, né, o professor ele pode ter a crença que é importante incrementar o conteúdo de determinada disciplina, por valores de saúde, respeito, conhecimento, né? Mas na sua prática educativa, ele ensina valores com base de concepção de mundo, de pessoa, de trabalho e respeitar o próximo. No entanto, ele percebe que os alunos e até mesmo os colegas julgam insignificante tal atitude. De ensinar tais valores, além do conteúdo, né? Por exemplo, eles podem dizer, não vai aprender, isso não precisa, eu não penso assim, né? Então, dentre esse dilema de ensinar o que ele acredita ser ideal para que os alunos aprendam e a opinião dos alunos sobre a esse respeito, né, frente a esse dilema, algumas vezes predomina com mais força um tipo de crença, né, que a crença tem uma função, né, sustenta a minha atitude. Então, hora do professor, o correto é o professor e hora os alunos ou os colegas, ou ainda entre os valores percebidos, transmitidos, vividos e idealizados.
né? Então, o quanto é difícil ser um educador ético, ele precisa estar numa ponte, sendo um equilíbrio entre tantas divergências, né? Então, é desastroso na escola quando as ideias não contribuem para a educação das crianças. O verdadeiro professor não precisa impor nada quando é ético. Ele não precisa incitar e nem impor os valores, né? Então, como ele vai estar ensinando, né? Lembra que ele ensina também pelo exemplo. Quando respeite o próximo, né? Peça ajuda ao seu colega, ajude o seu colega, enfim, não prejudique o outro. E aí no meio da sala de aula ele grita com o aluno, ele chega a maltratar esses alunos verbalmente, né? Então, como que ele vai ser um educador ético falando uma coisa e agindo de outra forma, né? Então, seria desastroso, né, essa situação e não tem credibilidade alguma. Então, na expressão popular, né, o exemplo vale mais do que 1000 palavras, indicam o professor que mais influenciou a vida, né? É muito comum a gente lembrar de algum professor que a gente admire a sua atitude, né? Às vezes a gente não lembra corretamente qual era a matéria, o assunto que ele tratava, mas a gente comenta e fica preso na nossa memória as ações que ele tinha, a forma que ele fazia, né? A forma como ele conduzia a sala. Então, um exemplo, ele realmente vale mais do que 1000 palavras. O educador deve mostrar o caminho, os diversos caminhos, além de caminhar pelo seu caminho. Isto é ser ético. Durante o caminho, o professor mostra as suas convicções, os medos, as angústias, sua compreensão de mundo, de valores e aquilo que julgar conveniente para uma aprendizagem ética. Então, ao realizar essa empatia, entre o professor e o aluno, né, ocorrerá a comunicação dos valores, que facilita uma aprendizagem eficaz e humana, que é essa empatia, né, de se colocar no lugar do outro, né, dessa outra pessoa, estar mais próximo, dando exemplos da sua própria vida. Isso tudo vai integrando esse aluno com essa sociedade, com a escola e com a educação dos valores e enquanto a formação desse indivíduo. O professor que tem consciência da sua missão, ele permite ao educando a escolha desses valores, né? É preciso ter consciência de qual é o seu verdadeiro papel ali naquele momento. Então, a importância de uma educação em valores, ela reside no papel do educador, né, em orientar, mostrar, exemplificar os valores na convivência em sala de aula, como também em outros lugares. O professor ético, ele cria situações favoráveis para desenvolver o ser do aluno, né, que é esse aluno enquanto ser humano, um ser responsável, um ser inserido na sociedade, seja nessa cultura ou na outra cultura, a partir dos seus próprios conhecimentos, das suas experiências. E o professor, então, é educador para o trabalho, né? O professor, ele prepara o aluno para a vida intelectual, afetiva, social e do trabalho. Os conflitos que têm origem no trabalho são muitos. Então, o trabalho, ele faz parte da formação humana, né? Como eu já falei em outras aulas, o trabalho, ele dignifica o homem, né? Hoje em dia, não, antes também, mas agora mais evidente, as pessoas têm nome e sobrenome da empresa onde trabalham. Eu sou o fulano da empresa tal, né? Quando vai se apresentar em algum lugar, ou quando a gente está conhecendo uma pessoa, uma das perguntas mais frequentes é:
o que você faz, né? Qual a sua profissão, onde você trabalha. Então, nesse sentido que dignifica o homem. O trabalho faz parte da nossa vida, assim como a gente faz parte da vida do trabalho, né? Então, o trabalho passou a ser um fim em si mesmo. O mundo no qual se vive, as pessoas não trabalham mais para viver, mas vivem para trabalhar e conseguirem mais dinheiro. Então, essa é a diferença de uns bons anos atrás com os dias de hoje. A nossa importância, né, que nós estamos dando para o mundo do trabalho está sendo muito grande. E até certo ponto, ótimo. Em outro ponto, exageradamente. E tudo que é exagerado atrapalha, né? Costuma atrapalhar. Então, desde as primeiras atividades escolares como postura moral e ética, o professor deveria mostrar que todos os trabalhos realizados têm a finalidade de aprendizado para a vida. A ética do trabalho, ela consiste em se comprometer com o presente e o futuro da humanidade, que se faz através do trabalho. Então, consiste ainda em suplantar o modelo de trabalho existente, egoísta, do ter na qual a grande maioria das pessoas são escravas deste. Então, o aprender a fazer é um trabalho que tem um sentido, além de simplesmente fazer e ser avaliado com uma nota. No sentido da escola, né, é preciso observar a progressão que esse aluno vem tendo, né, o que ele vai atingindo, se ele realmente está aprendendo ou se ele está decorando aquele conteúdo, né? Então, estimular esses alunos a estudarem, não só para atingirem uma nota, mas para ter um conhecimento para a vida toda, né? Perpétuo. Que isso, o ladrão, né? O bandido, as adversidades do mundo, pode nos tirar a casa, o carro, o dinheiro, né? Mas o conhecimento não dá para tirar, né? Então, é esse tipo de estímulo que a gente espera dos professores hoje, nos dias atuais. Então, a proposta de educar em valores é preciso desenvolver o gosto pela vida, pelo viver a vida, pelo desejo de ser melhor, pela busca incessante e constante da alegria e do prazer, submetendo tudo à temperança. Ou, de outra forma, ser capaz de viver em termo médio, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, mas sempre com um pouco de céu e um pouco de mar. Essa é a sabedoria do bem viver. Esse é o caminho do comportamento ético. Tenho, portanto, essa educação em valores, né? Educar, então, é gerenciar ideias, possibilidades e oportunidades de humanizar a vida, né? Então, idealiza-se que os valores dos educadores, alunos e diretores estejam congruentes com as necessidades dos alunos e exigências do mundo atual. Servem, então, como padrões de conduta, orientam as atividades humanas, dão consistência na vida pessoal e social, enfim, representam o núcleo central para aprender, para compreender o dinamismo funcional de cada pessoa, como um ser livre e responsável para uma vida boa, né? Então, sempre esses padrões de conduta que orientam as nossas atividades, né, vão ser sempre estimulados, começam ali, né, na escola, com o educador, então, que estimule que se faça que se torne um ser humano mais centrado, mais ético, né, de acordo com as possibilidades da vida, que sejam livres para poder fazer suas escolhas da melhor forma possível, lembrando sempre que se é responsável um pelo outro, né, sou responsável pela minha atitude, pelo aquilo que eu faço, aquilo que eu transmito para o outro também.
é necessário essa compreensão e esse entendimento. Bom, a questão da ética, nós falamos bastante a respeito, tanto no trabalho quanto na escola, na educação, né, no nosso dia a dia. Eu espero que vocês tenham compreendido essa matéria, essa disciplina e que eu possa ter ajudado de alguma forma. Boa noite a todos e na próxima aula a gente começa com um conteúdo novo.